Então vamos lá? A alternativa é A. O sujeito encontra-se no período operatório formal, pensamento hipotético dedutivo, que é essa libertação do pensamento da concretude, do real, para poder abstrair. À luz da teoria piagetiana, nessa fase, como muitos outros adolescentes, ele apresenta a capacidade para criticar o sistema social, propor novos códigos de conduta, discutir valores morais e construir os seus próprios, em função da autonomia no pensamento recentemente construída. Então, idealizar, fazer projetos, imaginar, não é? Esse é o pensamento hipotético que leva a possibilidades de dedução alcançados neste momento que seria o momento da puberdade e adolescência e que vai acompanhar o sujeito agora nas outras etapas do ciclo da vida. O pensamento operatório formal vai acompanhar o sujeito até o término do ciclo vital. Então, a segunda etapa da vida, o vida adulta. Com o final da adolescência, acabamos, então, o primeiro momento da vida, o primeiro momento do ciclo da vida e entramos num segundo momento do ciclo da vida, chamado de vida adulta. O segundo momento da vida, ele está dividido em alguns momentos por tempo, por época, por idade. Temos o adulto jovem, que vai mais ou menos de 18, 20 até 40 anos, e o adulto na meia-idade, que é 40 a 65 anos. A partir dos 65 anos, o envelhecimento e depois o final do ciclo da vida, marcado pela morte. Então, essas idades sempre são parâmetros aproximados e condizentes com o momento sócio-histórico de determinada sociedade. Lembra que eu disse para você? Então, a adolescência termina dependendo do contexto sócio-histórico, porque não depende de uma variável endógena interna. Depende das relações psicossociais. Então, essas idades, a partir da segunda etapa da vida, elas são organizadas por cada uma das culturas, não é? Em nossa sociedade, o período da adolescência está cada vez mais expandido, está cada vez mais ampliado, em função daquilo que eu disse a você. Como a final da adolescência está marcado pela independência financeira, está marcado pela autonomia moral, pela construção de regras, pela independência psicológica dos pais ou dos tutores, então, na nossa cultura, isso, na maior parte das vezes, não acontece. A maior parte dos sujeitos, até os 18 anos, pode até trabalhar, mas ainda tem uma dependência psicológica dos seus tutores, não é? Então, nós podemos fazer um novo remanejamento nessa divisão do segundo momento da vida, da segunda etapa da vida. Adulto jovem, adulto na meia-idade. No período do adulto jovem, que vai de 18, 20 a 40 anos, temos dois submomentos. Um primeiro momento, que vai de 18 a 25 anos, que seria a juventude. É o único momento em que o ser humano é chamado de jovem, né? Que é também considerado uma segunda adolescência. Ela é uma extensão do período da adolescência. E o adulto jovem propriamente dito, né, que vai de 25 a 40 anos. Depois temos o adulto na meia-idade, o período da meia-idade, que vai de 40 a 65 anos, um primeiro momento de 40 a 50, que é vida adulta média, e depois de 50 a 65 anos, a vida adulta tardia, né? Então vamos ver a juventude, esse período que se estende um pouco em 5 anos, 7 anos, da adolescência. Também chamada de segunda adolescência, adolescência superior ou período de amadurecimento adolescente. Então é um período de transição até o sujeito chegar à autonomia e responsabilidade plena, que muitas vezes no período de adolescência não é suficiente. Então, para alguns autores, esse período da juventude, esse começo da vida jovem, né, que é chamado de juventude, é o período mais difícil do ciclo vital. Por quê? Porque é o momento em que o sujeito vai fazer escolhas, em que ele vai fazer definições, em que ele vai vai traçar determinados objetivos e executá-los, e as decisões que ele tomar vão marcar todas as outras fases da vida dele. Então, se ele fizer boas escolhas, as outras etapas da vida serão vividas de maneira tranquila. Escolhas ruins, ele vai ter que nas outras fases da vida
utilizar todo um processo de reparação, de refazer de escolhas, até poder se sentir plenamente satisfeito. Então, pensando que o sujeito de 18 a 25 anos ainda é extremamente infantil na nossa sociedade, é extremamente imaturo em termos psicológicos, as escolhas que são pedidas a ele que faça são desafios muito grandes, não é? Então, embora ele tenha estruturas intelectuais, morais e físicas plenas, então é o período de maior saúde física, em termos intelectuais ele tem toda uma capacidade de abstração, de compreensão, a internalização das regras também são facilmente percebidas, diminuem as mudanças fisiológicas, então há uma estabilidade do corpo, não há aquela preocupação de ainda se adaptar a esse novo corpo que se apresenta, há um ingresso na vida social plena, então há uma vida familiar, mas há todo um grupo social do qual ele pertence, que muitas vezes a família não pertence, há estabilização afetiva. O que seria isso? Uma escolha de um parceiro, um enamoramento mais firme, um início na vida matrimonial, que é a escolha de um parceiro, namoro, noivado. Pode não haver o casamento, pode haver como não, né? Realmente o fechamento desse enamoramento, mas há já um eleito, uma eleita para que isso aconteça na fase posterior. Início do trabalho e dos estudos superiores, não é? Então a escolha de um curso superior, o ingresso no mercado de trabalho, escolha e definição de um trabalho e há o autossustento social, psicológico e econômico. Veja, bastante complexo, não é? Essa última frase, então, autossustento social, psicológico e econômico, já independentemente da tutela da família nuclear. Então, o grande desafio, não é, nessa fase é justamente esse, é escolher uma profissão que vai acompanhar o sujeito até o fim do ciclo da vida e ser bem-sucedido nessa escolha e escolher um parceiro, como sócios construírem um outro lar diferentemente do lar da família original, da família primária e buscarem constituir a sua própria família. Então, são escolhas bastante complexas e bastante difíceis. Então, esse é um período da conquista da intimidade. Intimidade é algo de fórum íntimo que não há pertencimento de outros sujeitos. Então, a solidariedade entre amigos, união sexual, intimidade do casal. O fracasso pode levar ao isolamento. Então, a ausência da construção de um projeto de vida, não é que eu disse a você, quer dizer, uma escolha de uma profissão, de um parceiro, pode levar a danos extremamente definitivos ou muitas vezes irreparáveis ou com muita luta depois, com muita dor para serem reparados. Então, a ausência da construção de um projeto de vida na escolha de parceiro do trabalho pode levar à dependência familiar e favorecer as flutuações afetivas, falta de experiências vitais e a idealizações. Então, a dificuldade de concretizar o projeto, projetar e concretizar trabalho e parceria, não é? Ter um parceiro, pode levar a ter 30 anos, 40 anos e ainda estar dependente dos pais. Flutuações afetivas significa não ter um parceiro fixo, estar sempre com vários parceiros, e a idealização, ficar sonhando, né, que vai ganhar na Mega Sena e que aí vai ficar milionário, ou então, mas fica em casa esperando, né, que alguém vai descobrir um dia que vai dar um emprego maravilhoso, ou que um dia vai encontrar um príncipe encantado e que aí vai todos os sonhos se realizar, entra no plano da idealização e não da ação. Então, a busca de uma autonomia leva a conflitos entre as gerações, que também é muito marcante nessa fase. A divergência em relação aos pais. Quer sair com os amigos, quer chegar tarde, pega o carro e sai, e aí isso é um motivo de muito conflito com os pais ou com as gerações anteriores. Então, em termos, como eu disse a você, de desenvolvimento físico, é uma época de plenitude deste desenvolvimento. A saúde é a máxima, não é? Tanto é que os planos de saúde são sempre muito baratos para os sujeitos nessa idade.
A altura, então, máxima, chega-se a mulher aos 18, o rapaz aos 21, e o jovem apresenta força, energia e resistência. Então é capaz de ir para a balada, ficar a noite inteira na balada, no dia seguinte trabalha como se nada tivesse acontecido. Tira um cochilo na hora do almoço e já está recuperado, não é? São menos frequentes as doenças, então é pouco provável que o jovem apresente aí um quadro de adoecimento, é raro que isso aconteça. No entanto, o índice de morte muitas vezes é grande. Por quê? Por acidentes de carro, então por alta velocidade, atos de violência, brigas, consumo de drogas, suicídio e um quadro, na maior parte das vezes, identificado em meninas, mas pode acontecer também em rapazes, que é a bulimia e a anorexia, que são distúrbios alimentares. Então, pode haver quadros de morte nesta fase, que seria uma interrupção do ciclo da vida, não por adoecimento, mas por condições aí, essas que muitas vezes estão ligadas ao relacionamento psicossocial desse sujeito com a família ou com a sociedade. Em termos afetivos, como eu disse a você, a intimidade é a base, né? É a etapa em que pode desenvolver essa genitalidade, essa intimidade. É a mutualidade do orgasmo com um companheiro, com uma amada, amado, do outro sexo, para partilhar confiança mútua, para partilhar os ciclos de trabalho, procriação e lazer, por isso que tem uma continuidade nas outras fases, para garantir a descendência, todas as etapas de desenvolvimento satisfatório. Portanto, a relação de intimidade marca o fim da adolescência e início da vida adulta. Em termos de relacionamento interpessoal, é muito interessante o que acontece nessa fase. Antes, o relacionamento interpessoal se dá na família. Mesmo na adolescência, ainda tem toda uma ascensão da família, um cuidado, uma tutela. A partir de agora, o jovem ele apresenta 3 níveis de relacionamento interpessoal que vai também acompanhar as outras fases do ciclo. Um primeiro nível é que as relações deste jovem estão baseadas muitas vezes na tarefa. Então as pessoas se reúnem, este jovem se reúne com outros jovens em função da tarefa que vão executar. Então ou é um jogo, é um trabalho. Acabou o jogo, acabou o trabalho, cada um vai para sua casa, não é? E não tem mais um contato. Pode ser um exemplo, você trabalha com uma pessoa ou estuda com uma pessoa, né? E a pessoa sai sai da escola, não estuda mais na sua classe, na faculdade, ou então no seu trabalho, a pessoa muda de trabalho e nunca mais você vê a pessoa. Por quê? Porque o que te ligava àquela pessoa era o trabalho, era a tarefa que vocês desenvolviam juntos. Acabou a tarefa mútua, né? A tarefa junto com aquela pessoa, você não vê mais a pessoa. Esse é um tipo de relacionamento, né? Outro nível a relação deixa de ser mediatizada pela tarefa e passa a ser pelas normas, pelo sistema de normas que organizam essa tarefa, não é? Então, as normas que definem executar bem a tarefa, fazer bem o trabalho, permite que você continue se relacionando com aquelas pessoas. E o terceiro seria a intimidade, que aí é aqueles colegas que estudam com você, que trabalham com você e que fora do trabalho e fora do estudo frequentam a sua casa, viajam com você, e aí é um outro tipo de relacionamento que envolve mais a intimidade. A vida adulta jovem, então, que seria o segundo passo, o segundo momento, que vai de 25 a 40 anos, caracteriza-se pela continuidade da fase anterior e começou a ser estudada recentemente. Por quê? Porque somente agora, né, a indústria farmacêutica, a indústria automobilística, a ciência, se preocupou com essa segunda etapa aí da vida. É dividido em estágios, nós temos um estágio que vai desse período, né, a saída do lar, que é por volta de 18 a 25 anos, o ingresso no mundo adulto, que é 25 a 40 anos, e depois, por fim, a transição para a próxima década, que é de 25 a 40 anos, né? Que é esse momento em que o sujeito já vai ter uma série de outras responsabilidades, porque ele já terminou a formação profissional, já está trabalhando, e aí pode vir a questão da saída do lar para a constituição da família. O eixo, portanto, principal do adulto jovem é a vida
da vida é o amor, o trabalho e a ética. Esses são os 3 principais elementos norteadores da vida adulta jovem. Máxima saúde, como eu disse, a melhor época para ter filho, os teóricos dizem que é de 20 a 30 anos, são anos estressantes, difíceis em comparação com as outras tarefas, por quê? As outras tarefas no sentido das outras fases. Por quê? Busca de satisfação e realização afetiva e profissional e a construção de novos papéis. Papel de marido, de esposa, de pai, de mãe, de profissional também. Então, esse período, né, é marcado por um conjunto de escolhas, que é acabar de estudar, casar, ter filhos, trabalhar, ter autonomia. E quando as expectativas do sujeito não são satisfeitas, pode gerar sofrimento. Do tipo sofrimento psicológico, efeito negativo de se sentir fora do momento certo, todos os amigos entrando na faculdade, todos os amigos casando, os amigos tendo filhos e o sujeito se sente fora do momento certo, ou pelo menos acompanhando todos os outros colegas do mesmo ciclo de vida. Casar tarde, ter filhos tarde, não entrar na faculdade, não conseguir um emprego, engravidar antes de casar, todos esses fenômenos que não correspondem ao padrão social, significa ou gera um sofrimento psicológico no sujeito. Sendo assim, vamos à nossa interatividade. Eu estou muito confusa. Tenho um namoro de 2 anos, nós sempre nos demos muito bem. Eu gosto dele, acho que eu o amo. Mas não sei o que acontece comigo. Ele quer casar. Quando ele fala nisso, me dá muito medo. Não quero perder a minha vida, está tudo tão organizado por um lado. Eu não quero perdê-lo, né? Ao mesmo tempo que quer, não quer. Utilizando a teoria estudada, como você analisa o relato de Mariana, que tem 26 anos? A. Mariana encontra-se no período de elaboração do luto pela juventude perdida e pelos objetivos não alcançados. B. Mariana encontra-se na vida adulta jovem, período de reafirmação de compromissos com maior gama de possibilidades. C. Mariana encontra-se no período da construção de grupos homogêneos, Clube do Bolinha, Clube da Luluzinha. D. Mariana encontra-se no período em que a realização escolar é mais importante que a familiar. E Mariana encontra-se na adolescência, período marcado pela labilidade emocional. Alguns instantes para você saber a resposta aí e a gente já retorna.